Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite sobre aprenda a ver como Deus vê. Nós estamos debaixo de uma palavra profética nesse tempo sobre alinhando a visão. E essa palavra alinhando a visão, queridos, fala do profético, fala de alinhar o profético, alinhar aquilo que nós precisamos ver da parte de Deus para a vida da igreja, não somente nesses dias de hoje, mas nos dias que virão. Então, queridos, eu creio que nesse ano Deus está alinhando o profético da igreja. Obrigado, querido. Aleluia. Então eu creio, queridos, que nesses dias, nesse ano, Deus está alinhando o profético da igreja, resgatando o profético da igreja. Quando a gente fala de profético, querido, não estou dizendo de profecias do que diz respeito a você profetizar a uma pessoa no pessoal, no particular. Estou falando sobre o profético da igreja, ou seja, o tempo que a igreja vive e aquilo que está prestes a vir, ou seja, aquilo que a igreja precisa se posicionar para que ela não seja surpreendida, para que a igreja esteja antenada no reino do Espírito, possando entender, discernir com clareza aquilo que está sendo movimentado nas regiões celestiais, para que nós possamos nos posicionar em oração, em intercessão, porque Deus, Ele sempre avisa o povo antes dos acontecimentos. Você sabia disso? Todos os acontecimentos que há sobre a terra, primeiro Deus, Ele compartilha aos profetas, Ele compartilha aqueles que estão antenados, que estão ligados a Ele, e então Ele vem e nos traz um livramento antes daquilo que vai acontecer. Então nós precisamos estarmos atentos, e eu creio que essa palavra para esse ano de alinhando a visão, é justamente isso, Deus restaurando o profético, Deus alinhando o profético da igreja. A igreja, queridos, ela foi estabelecida em dois fundamentos, em dois alicerces. Nós sabemos que a Bíblia diz que o fundamento é Cristo e não há outro fundamento além dele. Mas a igreja do Senhor, ela foi estabelecida em dois alicerces, chamado o alicerce apostólico e o alicerce profético. A igreja, ela foi estabelecida nesse alicerce profético e esse alicerce apostólico. No Brasil, queridos, nós vivemos uma certa limitação a respeito dessas verdades, porque a realidade da igreja brasileira, ela é muito pastoral e muito pouco apostólica. Então a igreja, ela consegue enxergar mais a questão do cuidado do que o envio. Ela consegue enxergar mais a questão do trazer para perto do que você desenvolver um relacionamento para um propósito. Então, queridos, Deus nesse tempo está alinhando a visão da igreja, e nós estamos no meio disso, amém? Eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado, eu estou com o coração muito aceso a respeito daquilo que nós viveremos desse ano, sobre essa palavra profética. Eu creio que Deus estará descortinando os nossos olhos a respeito de coisas poderosas pelas quais ainda nós não conseguimos ver. Nós tocaremos em lugares que ainda nós não conseguimos tocar, nas regiões celestiais, porque quando há luz, quando há clareza, você avança, amém? Você não avança em um território escuro, você precisa ter clareza. Quando a luz é acesa, você enxerga o caminho, e então você pode percorrer por ele. E eu quero hoje falar um pouco com você sobre isso, sobre aprender a ver como Deus vê. Abre a sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel capítulo 16, nos versos 1 a seguir. Primeiro Samuel capítulo 16, a partir do verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos
me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões das cidades, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. No verso 7 diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Fecha os teus olhos, vamos orar. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe abra os olhos nessa noite, que revelação possa vir ao teu espírito, que haja entendimento da palavra, que você não saia daqui nessa noite apenas tendo algumas informações, mas que você saia daqui nessa noite com o teu espírito inflamado pela palavra, pela presença, pela unção de Deus que está nesse ambiente. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos neste lugar. Esse é o ambiente da tua presença, é o ambiente da tua glória, é o ambiente da tua graça, Senhor. E neste lugar, ó Deus querido, nós somos encontrados pelo Senhor. Neste lugar, Senhor, nós somos atingidos pela tua palavra. Neste lugar nós somos atingidos pela tua verdade. Neste lugar, Senhor, nós encontramos vida. Neste lugar, Deus querido Pai, nós somos, Pai querido Pai, encontrados pela vida que há no Senhor. Que nessa noite, Jesus, a tua palavra nos encontre aqui de uma forma poderosa e profética, Senhor Deus. Vem iluminando os nossos olhos, vem nos trazendo revelação. Alinha a nossa visão com a tua visão, Senhor. Que nós saiamos daqui hoje vendo assim como o Senhor vê. Que nós não venhamos ser guiados pela nossa vista, pela visão humana, mas sermos guiados pela visão do teu Espírito, pela visão do Senhor. Aqui não há, Deus querido, nenhum engano, nenhuma confusão, mas que a clareza, a verdade. Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvamos por essa noite, e que o Senhor nos encontre aqui do jeito que o Senhor preparou, do jeito que o Senhor arquitetou essa noite. Estamos disponíveis, entregues ao Senhor neste lugar. Toca a nossa vida de uma forma poderosa. Quantos creem, digam amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, esse texto de 1 Samuel é um texto muito conhecido. Provavelmente quase todos nós aqui já conhecem esse texto, que é o texto onde o profeta Samuel vai à casa de Davi, à casa de Jessé, e ali unge Davi como rei de Israel. Então, queridos, certamente é uma passagem muitíssimo conhecida, mas eu gostaria de adentrarmos em alguns lugares aqui nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus irá trazer luz ao nosso entendimento, e nós poderemos compreender com mais pontualidade a forma com que Deus enxerga as coisas, por onde Deus olha, o que chama a atenção de Deus, o que atrai a presença de Deus. Nós vemos, queridos, que a Bíblia diz que Samuel, ele recebeu uma ordem de Deus para ungir um rei para Israel, que substituísse a Saul, e ele foi à casa de Jessé, no lugar onde Deus o havia dirigido, no lugar em Belém, para consagrar um dos filhos de Jessé. E nós sabemos que quando ele estava no lugar, Deus começou a mostrar as pessoas para Samuel. E quando Samuel, querido,
ele olha um dos filhos de Jessé, o mais velho dos filhos de Jessé, chamado Eliabe. A Bíblia diz que Samuel ficou impressionado com a aparência, com o porte físico daquele homem. E ele disse para ele mesmo, ele disse consigo mesmo: certamente está diante de mim o rei de Israel. Ou seja, quando Samuel bate os olhos em Eliabe, Samuel então diz para ele mesmo: certamente é esse o rei de Israel. Samuel estava olhando para Eliabe a partir de uma visão da qual antecedia um reinado. Saul foi ungido rei em Israel, e Saul era um homem alto, de boa aparência, era um homem que tinha uma aceitação por causa do seu perfil, e por causa disso Saul foi ungido rei em Israel. Saul não foi um rei que Deus escolheu para Israel, Saul foi um rei que o povo escolheu para Israel. E quando Samuel olha para esse homem, certamente vem à mente de Samuel a referência de Saul, porque ele tinha mais ou menos o mesmo porte de Saul. Mas agora Deus estava dirigindo ele para que ele pudesse ungí-lo. E quando Samuel olha, Samuel diz a si mesmo: certamente é ele. Mas, queridos, quando Samuel olha para aquele homem, ele somente olha com os teus olhos humanos. E falar de Samuel, queridos, é falar de um profeta que viveu 3 gerações de reis. Samuel foi profeta nos tempos de Saul, nos tempos de Davi e nos tempos de Salomão. Samuel era um homem temido. Nós lemos aqui pouco antes que quando Samuel chegou ali na cidade de Jessé, as pessoas já chegaram em Samuel e perguntando: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz a minha vinda. Porque havia um respeito sobre a vida de Samuel, havia uma autoridade sobre a vida daquele homem, porque aquele homem carregava uma unção de um profeta naquele tempo, uma unção de profeta que direcionava os reis naquela época. Mas só que nesse momento, queridos, Samuel, ele só consegue enxergar aquilo que os seus olhos naturais conseguiram lhe mostrar. Samuel não enxergou a forma com que Deus o havia mandado ir. Samuel simplesmente foi atraído por aquilo que ele viu. Samuel parou naquilo que ele viu. E no verso 6 ele diz: certamente está diante de mim o rei de Israel. Mas no verso de número 7 nós vemos que Deus diz para ele assim: não te atentes, porém disse o Senhor a Samuel, não te atentes para a sua aparência, e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Ou seja, quando Saul achou que havia encontrado, Deus brada lá no interior de Samuel, dizendo: olha, Samuel, não é esse. Os meus critérios não são como você o enxergou. Eu não vejo o homem a partir de quem ele é no seu exterior. Eu vejo o homem a partir daquilo que ele é no seu interior. Olha, Samuel, não é isso que eu estou vendo. Não se atente, Samuel, não se deixe ser enganado. Samuel, não se deixe ser confundido. Queridos, Samuel, quando viu aquele homem, ele ficou impressionado. Queridos, nós precisamos entender que muitas coisas que nós enxergamos com os nossos olhos naturais,
nem sempre é aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está estabelecendo. Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 no verso 7 diz: porque não vivemos por vista, mas por fé. Viver por fé fala de você enxergar através daquilo que é a sua visão no interior. Viver por fé é você enxergar algo que aos olhos humanos está reprovado, mas você consegue enxergar pelos olhos da fé o que Deus irá fazer, o que Deus irá construir. Mas aqui nós vemos esse profeta de 3 reinos sendo de alguma forma confundido. De alguma forma Samuel não estava conseguindo entender, e o Senhor o adverte. Logo depois o Senhor o adverte. E eu fico pensando, querido, se um profeta de 3 gerações se atentou para a aparência, para a altura, para a estatura, certamente em algum momento alguém de nós julgou alguma situação somente pela aparência, julgou simplesmente por aquilo que nós vemos. Eu me lembro, queridos, que quando eu me converti, eu participei de um encontro com Deus, e logo depois desse encontro com Deus, eu fui trabalhar num outro encontro com Deus, e ali eu comecei a viver umas experiências com Deus, quando eu fui trabalhar. E eu me lembro, queridos, que eu estava lá, de jaleco, fazendo um corredor para receber as pessoas, e nós estávamos em oração alguns dias antes, e quando as pessoas foram descendo do ônibus, nós fomos vendo cada um as carinhas daqueles que entravam, gente de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. E eu me lembro que passou 2 jovens, e quando eu olhei para aqueles 2 jovens, eu olhei para eles, e lá no meu interior eu julguei eles e falei assim: esses jovens vão dar muito trabalho aqui. Eu me lembro que quando eu olhei para eles, queridos, a visão que eu tive no exterior é que eles eram jovens muito problemáticos, todos cheios de tatuagem, no rosto, nas pernas, no braço, cabelão grandão. Eu pensei: meu Deus, esses jovens aqui vai dar trabalho, eu vou ficar perto deles, porque eu sei que a hora que o negócio pegar, eu vou poder dar um suporte. Irmãos, eu fiquei encucado com aquilo, sabe, aquilo ficou na minha mente, e eu perseguia esses jovens durante todo o encontro. Havia os momentos da palavra que eles sentavam e abaixavam a cabeça, e eu pensava assim: olha, deve estar dormindo. E eu fiquei perseguindo aqueles jovens. Eles nunca me conheceram, eles nunca me viram, mas dentro de mim eu estava com um pré-julgamento a respeito daqueles jovens. Era um problema, que aqueles jovens iriam me dar trabalho. E eu me lembro que uma ministração que teve, eles foram muito tocados por Deus, e eles caíram debaixo de uma unção, e eu fiquei do lado para ver se eles não estavam possessos. E eles não estavam possessos. E eles levantaram: tudo bem, tudo bem, tudo bem mesmo, tudo bem mesmo. Mas você tem certeza? Não, está tudo bem. Amém, glória a Deus. Eu falei assim: gente, alguma coisa vai acontecer com esses jovens. E eu me lembro, queridos, que na penúltima ministração, eu estava escalado na intercessão, e eu cheguei próximo assim do local onde as pessoas estavam juntas, e eu fiz questão de me aproximar perto deles, eu fiquei assim, bem do ladinho, os observando, intercedendo e orando: Jesus, pega eles, liberta eles, Jesus, transforma a vida deles, cura a vida deles, Jesus, que a vida deles aqui não seja em vão. E eu orando, eu intercedendo, irmão, e de repente o irmão que estava ministrando começou a pregar, e ele trouxe uma palavra muito pontual, muito poderosa, e uma unção de Deus veio naquele ambiente. E quando eu estava lá assim com os olhos fechados e com as mãos levantadas orando, chega um daqueles irmãos e me abraça,
E aquele irmão começa a contar a minha vida, desde quando eu me entendi por gente. E aí ele começa a me falar sobre os propósitos de Deus na minha vida. E ele começa a me dizer aquilo que Deus faria. E eu já estou vivendo muita coisa daquilo que aquele jovem disse naquele dia. Quando eu olhei para ele e vi que era aquele jovem, eu caí em prantos, porque a minha primeira impressão foi julgá-lo. A minha primeira impressão foi olhar para a aparência dele. A minha primeira impressão foi olhar para o estereótipo dele. Eu achei que aquilo ali era ele. Mas na verdade, queridos, depois eu fui conversar com eles. Eram filhos de pastores, os dois, filhos de pastores de igrejas grandes em São Paulo. Estavam lá sendo ministrados. Eles queriam receber da parte de Deus para levar para a igreja. E Deus me constrangeu, irmãos, através da vida daqueles jovens. Por quê? Porque a primeira impressão que eu tive, na minha ótica, foi julgá-los. E eu vejo aqui que Samuel, queridos, um profeta de 3 gerações, quando ele olha para os filhos de Jessé, ele não discerniu a forma com que Deus estava conduzindo as coisas. Porque antes de Jessé tomar partido, ou seja, antes de Jessé decidir ungí-lo, porque dentro dele ele já sabia que aquele era o próximo rei de Israel, Deus o adverte no seu interior. Deus traz uma palavra no seu interior para que ele não o ungisse. Por quê? Porque Deus não estava escolhendo o rei de Israel pelo mesmo critério que Israel escolheu o rei Saul. Deus estava escolhendo o rei de Israel a partir daquilo que estava no coração, a partir daquilo que estava dentro, a partir daquilo que estava no interior, e não a partir daquilo que os olhos humanos estavam enxergando. Então entenda, queridos, que nesse tempo, sabe, muitas místicas a respeito daquilo que você consegue ver com seus olhos naturais, elas irão cair para que você comece a enxergar aquilo que está dentro, para que você possa discernir motivações, para que você possa discernir aquilo que está no oculto, aquilo que está no interior. Porque muitas coisas da nossa vida, muitas vezes nós somos movidos simplesmente pelas situações externas, e nós não somos chamados para sermos movidos pelas situações externas. Nós somos chamados para sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus a tudo sonda, a tudo prescruta, a tudo conhece. Ele conhece por dentro. Ele sabe daquilo que é as verdades do interior. Samuel quis ungir um rei Israel a partir dos seus olhos humanos, a partir daquilo que ele via apenas pela sua vista. Mas Deus o advertiu a tempo. Devemos entender que a nossa visão humana, ela é muito limitada. Por isso, precisamos aprender a enxergar através da visão de Deus, através daquilo que Deus enxerga, porque isso vai muito além daquilo que nós possamos ver humanamente falando. E quando eu olho, queridos, por essa ótica, eu vou entender que a visão de Deus, ela vai além das aparências. Aquilo que Deus está enxergando vai além das aparências. Não se deixe enganar por aquilo que aparentemente aos teus olhos humanos é a sua resposta de oração. Procure conhecer aquilo que está dentro, porque Deus, ele não se preocupa com os rótulos, Deus se preocupa com o conteúdo. Deus não está atrás dos rótulos, Deus está atrás daquilo que está dentro, daquilo que verdadeiramente foi depositado dentro. E na visão humana, queridos, nós somos tendenciosos a valorizar a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual.
os dotes físicos e tantos os outros atributos. Mas esses elementos, eles não são relevantes para Deus. E nós muitas vezes nos deixamos levar por isso, nos deixamos levar simplesmente por uma roupagem, por uma estrutura externa. Nem tudo aquilo que você vê espiritualidade pode ser que seja uma espiritualidade. Por isso que você precisa deixar o Senhor abrir os seus olhos, porque existem muitas coisas que fazem muito barulho, mas por dentro estão vazios. Existem muitas coisas que no exterior são perfeitos, mas por dentro estão como sepulcros caiados. Muitas coisas que nos olhos naturais humanos, eles são o padrão, mas por dentro estão completamente perdidos. E nós vivemos um tempo, queridos, aonde aquilo que é externo é apreciado. Não estou dizendo, queridos, que aquilo que é bonito, não estou dizendo que aquilo que aparentemente é bonito não precisa ser apreciado. Sim, mas você precisa entender que não é isso que dita o caminhar saudável das coisas. Se Deus não diz nada ao coração de Samuel, um novo rei errado seria ungido sobre Israel. Você lembra a história de Samuel, como nós lemos aqui, citada desde o início da mensagem? Ele valorizou apenas aquilo que era o visível, e o visível ele é muito superficial. Ele não consegue entrar nos lugares aonde Deus enxerga. Ele não consegue entrar nos lugares aonde Deus verdadeiramente escolhe, aonde Deus verdadeiramente marca, separa para ele. E exatamente por isso nós somos enganados facilmente. Como nós somos enganados por aquilo que é externo. Nós vivemos no mundo, querido, das mídias. Nós vivemos numa época onde as mídias nunca estiveram tão em alta. E o que manda nas mídias é aquilo que é visual, aquilo que você consegue interpretar através dos olhos humanos. Hoje existe uma exposição de uma forma como nunca antes existiu em todos os aspectos. Muitas vezes aquilo que você está vendo e lendo não reflete aquilo que alguém postou. Muitas vezes aquilo que a pessoa está postando, aquilo que ela está colocando como visual ou como um texto, não é a verdade daquilo que está no interior dela. Aquilo está refletindo simplesmente um pedido de aceitação, um pedido para ser aceito, um pedido para ser reconhecido, um pedido para poder ser inserido no seu relacionamento, mas na verdade aquilo não é a verdade de quem ela é. Porque muitas vezes o exterior ele não vai revelar aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro é só conseguido enxergar, nós só conseguimos discernir através dos olhos de Deus, através de como Deus enxerga, através das verdades que Deus enxerga a nosso respeito. Abre sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11, a partir do verso 12. No dia seguinte, depois de sair de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas,
foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse àquela figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Eles estavam a caminho, saindo de Betânia, passando pelo vale de Betfage, que era um lugar onde tinha muitas figueiras. E a figueira, queridos, ela é uma planta emblemática para o povo de Israel. A figueira, ela faz uma alusão acerca do povo de Israel, assim como a videira, assim como a oliveira. São árvores que diz respeito à história de Israel. E Jesus, quando olhou para aquela figueira, ele viu que ela estava cheia de folhas. E Jesus, com fome, se aproximou daquela figueira, e quando ele chegou para colher os frutos, não havia mais fruto naquela figueira. E ele olhou e disse: que ninguém mais coma fruto de ti. Ou seja, Jesus amaldiçoou aquela figueira. E nós sabemos que na volta, quando os discípulos voltam, eles passam por lá e aquela figueira está totalmente seca, até a sua raiz. Mas, querido, o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia está dizendo que não era tempo de figos. Então certamente Jesus não ia encontrar figos naquela figueira. Mas só que aquela figueira estava cheia de folhas. E as folhas, ela vem depois dos figos. O primeiro que nasce num pé de figos são os figos. E depois vem as folhas. Então quando você vê uma figueira com folhas, é porque ela está cheia de figo. Mas aquela era uma figueira cheia de folhas, mas sem figo. Era uma anomalia. Não era algo normal. Todas as figueiras estavam secas, mas aquela estava cheia de folhas, porém não tinha figos. E Jesus disse: olha, que ninguém mais coma fruto de ti, porque aquela figueira, ela só tinha uma aparência de uma figueira frutífera. Ela só tinha uma vestidura de uma figueira frutífera. Ela só tinha uma estrutura de uma figueira frutífera, porém ela não tinha frutos. Ou seja, aquela figueira, ela tinha apenas aparência. Aquela figueira tinha apenas aparência. Aos olhos de Jesus, ele comeria um figo naquele momento, mas quando ele se aproximou, não havia figos, porque aquela figueira estava com folhas, mas ela não tinha fruto. Isso fala, queridos, de muitas pessoas que no exterior se parecem santos demais, ungidos demais, mas no interior, lá dentro, não há vida. Lá dentro não se produz vida. Os frutos falam da vida que uma árvore produz. A Bíblia diz que você conhecerá uma árvore pelos frutos. Então há os frutos que ditam a saúde da árvore. Aquela figueira tinha uma aparência, ela estava toda cheia de folhas, mas ela não tinha fruto. Então Jesus, ele deu uma palavra diretiva, que aquela figueira, ela estava simplesmente ali por aparência. Era simplesmente algo externo, era simplesmente algo visto pelos olhos humanos, era algo simplesmente visto por pessoas de forma externa, mas no interior, na vida dela, não havia nenhum tipo de vida.
Sabemos, queridos, que Jessé, quando reuniu os seus filhos, ele não mandou chamar Davi de primeira instância. Ele reuniu os filhos que tinha e os apresentou a Samuel, pois também aos olhos de Jessé, o rei de Israel estava entre aqueles filhos, e não sobre quem era Davi. Ou seja, até mesmo o pai não conseguiu enxergar no filho aquilo que ele carregava no seu interior. Até mesmo o pai foi seduzido pela proposta do externo, pela proposta do exterior, pela proposta da aparência. Porque para Jessé, o homem que Deus havia enviado Samuel para ungir, estava entre os seus filhos que estavam lá na casa. Mas nós sabemos da história que Samuel pergunta a Jessé a respeito de se ele tinha mais algum filho. Ele disse que tinha um que estava no campo. E aí, então Davi foi mandado chamar. E quando Davi chega, Samuel entende que era aquele que Deus havia escolhido. Glórias a Deus, queridos, que mesmo que pessoas importantes e significantes na nossa vida não enxergue aquilo que nós temos da parte de Deus, Deus no momento certo, numa hora certa, Ele moverá situações e meios para trazer à luz, à tona, a verdade de quem nós somos, a verdade daquilo que nós carregamos. Por isso que não vale a pena fazermos justiça com a força dos braços. Por isso que não vale a pena nós queremos provar alguma coisa para alguém. Porque nós temos um Deus que tudo vê, que tudo enxerga, que está nos observando, que nos conhece no interior, que nos conhece no íntimo. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos falsos profetas iriam aparecer. Então nós vivemos um tempo, queridos, de aparições de falsos profetas. Homens que falam da parte de Deus, dizem que Deus que mandou dizer, mas que na verdade só estão dizendo coisas de si mesmos. Só estão falando coisas do que eles acham, do que eles pensam, ou coisas que vão para trazer algum benefício próprio, ou alguma coisa que possa impressionar para poder alcançar a confiança, os espaços de alguém, de pessoas que são importantes para que aquilo possa agregar naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles estão construindo. Esse é um tempo, queridos, onde nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter revelação, nós precisamos enxergar na ótica de Deus, porque se nós olharmos com os nossos olhos naturais, nós seremos confundidos, nós seremos enganados, nós faremos falsos julgamentos, nós poderemos perder coisas importantes que Deus tem colocado do nosso lado, para ver as coisas que estão fora. E muitas vezes aquelas não estão trazendo a verdade pelas quais elas estão dizendo. A visão de Deus, queridos, ela vai ver o melhor de nós, ela vai enxergar o melhor de nós. Muitas pessoas se sentem fracas, incapazes, e por isso não conseguem avançar, porque a única coisa que elas conseguem enxergar, um dos motivos que leva ela a ter uma visão errada de si mesmo, é enxergar simplesmente as incapacidades, as fraquezas, os defeitos, as falhas que ela carrega. Existem pessoas que não conseguem enxergar aquilo que Deus colocou de bom na vida delas.
e vive uma falsa humildade de carregar um saco de linho nas costas, dizendo: eu não valho nada, eu não presto para nada, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Queridos, nós precisamos ser libertos dessa falsa humildade, porque existe tesouros preciosos de Deus dentro de você. Deus colocou tesouros preciosos dentro de você, e você precisa entender e conhecer essas verdades que Deus colocou no seu interior. Mas se você não enxergar com os olhos de Deus, você só vai olhar para as suas falhas, para os seus erros, para as suas incapacidades, para as suas fraquezas, para aquilo que em você é impossível de lidar com alguma coisa. Você vai ficando impedido de adentrar nos lugares que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque você olha para você e se sente o maior indigno de tudo. A verdade é que tudo aquilo que Deus fez por nós foi por causa do amor dele por nós. Nós não merecíamos, mas ele resolveu fazer. Ele decidiu fazer. Ele decidiu se entregar naquela cruz. Ele decidiu dar a vida dele em troca da minha naquela cruz. Ele decidiu tomar o meu lugar naquela cruz. Ele decidiu ser o meu substituto naquela cruz. Ele decidiu levar sobre eles as maldições que estavam sobre mim. Ele decidiu levar sobre ele as dores, as enfermidades que estavam sobre mim. Ele decidiu levar sobre ele as misérias que estavam sobre mim. Foi uma decisão dele. Muitas vezes, queridos, nós temos muita facilidade para enxergar os defeitos, as falhas, os fracassos. E isso vai roubando as oportunidades de você avançar para o melhor de Deus para a sua vida, porque você se prende neste lugar. Pessoas que sempre têm uma visão pessimista de si mesmo, tendem também a ter uma visão errada das outras pessoas. Elas acham que também ninguém vale nada, porque elas olham para elas e se veem assim. Então elas julgam os outros como ela se vê. Mas também ela tem uma tendência a uma autovalorização, a uma medida muito elevada a respeito das outras pessoas. Ela se vê como dada, mas vê os outros como tudo. É um desequilíbrio, é um estrabismo na visão. É uma deficiência a respeito daquilo que você consegue enxergar. Ou ela se vê a pior de todas, ou ela vê os outros como os melhores de tudo. Lugares inalcançáveis. Não, isso não é para mim. Não, isso não é para mim. Não, eu não posso isso. Não, isso é para o fulano, isso é para o Beltrano. Ah, fulano, ele sim, ele pode, não, ela pode. Não, isso não é para mim. Eu vou ficar com as migalhas que caem da mesa. Misericórdia. Não é esse o seu lugar. O seu lugar é sentado na mesa, desfrutando dos banquetes do teu Pai. Porque foi para isso que Jesus Cristo preparou essa mesa, para que nós estivéssemos ali como filhos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas nós precisamos, queridos, estar com a nossa visão alinhada. Quando nós vemos a vida de Moisés, Moisés não tinha uma casa para morar. Moisés havia fracassado no Egito. Moisés morava de favor na casa do sogro. E como se não fosse o suficiente, ainda era gago, ou seja, tinha dificuldade de pronunciar, de relacionar. Aos nossos olhos, queridos, Moisés era um homem que não possuía perspectiva nenhuma de um futuro, nenhuma. Mas Deus transformou aquele homem em um grande libertador, porque Deus
olhou aquilo que estava dentro. Deus olhou aquilo que estava no interior de Moisés. E Deus, quando chama, Deus então começa a quebrar de Moisés toda a visão errada que ele tinha de si mesmo. E Deus o faz daquele homem um grande libertador. Deus faz daquele homem um homem que mudou o curso de uma nação. Se nós olharmos para a perspectiva de vida de Moisés, nós não vamos ver futuro nenhum. Mas Moisés permitiu se enxergar da forma com que Deus o enxergava. Moisés se permitiu ver da forma que Deus o via. A verdade é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar o que Deus havia proposto para ele. Porque quando Deus o chama, Moisés coloca muitas indagações para ele não responder aquilo que Deus o havia chamado, aquilo que Deus estava vocacionando. Pois ele era muito tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo. Em Juízes capítulo 6, nós vemos um homem chamado Gideão. E nós vemos Deus chamando esse homem, um jovem que estava malhando o trigo num lagar. Lagar era um lugar de pisar uvas. E Gideão estava malhando um trigo. E o povo de Israel estava sendo atacado pelos midianitas, que eram milhares de milhares. E então a palavra do Senhor vem através de um anjo a Gideão, dizendo: Gideão, homem forte e valente, o Senhor é contigo. E então o anjo começa a falar para ele a respeito dos planos de Deus. Olha, Gideão, eu vou te levantar para que você destrua esse povo que tem vindo para destruir Israel, esses milhares e milhares dos midianitas. E Gideão fala assim: olha, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, o menor da casa do meu pai. Eu sou da família mais pobre, moro na menor cidade. Ou seja, Gideão, ele se via totalmente incapacitado, indigno de responder aquilo que Deus o havia chamado. Ele só conseguia enxergar de si mesmo alguém que estava completamente desabilitado a cumprir com o propósito de Deus para a vida dele. Mas aquele anjo começa a mostrar para ele aquilo que Deus estava vendo acerca de quem ele era e daquilo que ele poderia fazer. E a Bíblia diz que Gideão se levantou, e com 300 homens, milhares de milhares de um exército inimigo são dizimados. Por quê? Porque, queridos, Deus quer que você veja como Ele vê. Porque se você olhar para você, você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus precisa realizar em tua vida, aquilo que Deus chamou você para realizar. Por mais que você sinta pequeno diante de tudo isso, quem te chamou é muito grande para tudo isso. Deus é especialista a chamar os rejeitados, os tímidos, os esquecidos, e o tornar valentes, preparados para grandes obras. Porque enquanto nós estamos vendo a fraqueza, Deus está vendo o nosso potencial. Enquanto nós estamos olhando a nossa força, a nossa fragilidade, Deus está olhando aquilo que Ele pode derramar, se nós o ouvirmos, se nós decidirmos ouvir a sua voz. A visão de Deus, ela vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser, assim como Samuel viu, como o pai de Davi não conseguiu ver em Davi, Deus olha para mim e para você, sabendo de como será o nosso amanhã,
sabendo de como será o nosso futuro. É muito bom saber disso, queridos. Eliabe, apesar do seu porte físico mais velho, o filho mais velho de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, eles tinham seguido Saul na época das guerras, eles caminhavam com Saul na época das batalhas. Mas quando Golias enfrenta o povo de Israel, eles não se posicionam para lidar com Golias, eles não se posicionam para enfrentar Golias. E Davi nunca tinha participado de uma das guerras de Saul. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas só que quando Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, Deus estava preparando Davi naqueles lugares. Deus estava preparando as estruturas de Davi, porque Deus iria tirar ele de trás das malhadas, iria trazer ele para um lugar onde Davi seria visto e reconhecido. Não para que a glória fosse de Davi, nunca foi por mim e por você. Sempre é para que o nome do Senhor seja conhecido, sempre é para que o poder de Deus seja manifesto, sempre é para que a glória de Deus seja vista. Sempre será por Ele e para Ele são todas as coisas. Sempre será por Ele e por meio dEle. Sempre. Sabe, queridos, quem diria que o jovem Davi, o esquecido pastor de ovelhas, venceria o gigante Davi, o gigante Golias, e seria escolhido por Samuel. Davi era o mais improvável entre todos os seus irmãos. Não se entristeça de você ser improvável, porque Deus gosta dos improváveis. Deus gosta daqueles que não se sentem bons demais. Você não deve pensar menos de quem você é, mas você também não pode pensar mais de quem você é. Você precisa pensar a seu respeito como Deus pensa. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Davi era o mais improvável entre toda a sua casa, mas era o único que carregava um reino dentro de si. Era o único que carregava um reino dentro de si. Os outros carregavam os seus egos, as suas vitórias, as suas batalhas, as suas conquistas, mas Davi carregava um reino dentro de si. Sabe, queridos, quem diria, o jovem pastor de ovelhas, um homem tímido como Moisés, se tornaria um grande libertador de Israel. Quem diria que Gideão venceria um grande exército com 300 homens? E o que podemos dizer de nós? Porque Deus poderia fazer algo grande, ou Deus pode fazer algo grande também através de nós. Também através de você, Deus pode fazer algo grande, algo que você nunca imaginou. Eu estar aqui, irmãos, é eu viver o que eu nunca imaginei. Eu pude entender esse ambiente depois que eu pude entender o que Deus havia construído na minha vida. Mas antes de conhecer a Deus, isso aqui era o lugar completamente fora de tudo que eu imaginava um dia para a minha vida. Viver o que eu estou vivendo hoje estava completamente fora de qualquer coisa que eu pudesse pensar a meu respeito naquela época. Entenda
que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente porque você não foi nada ou não é nada aos olhos dos homens. 1 Coríntios capítulo de número 1, nos versos 26 aos versos 29, eu já estou acabando. Abre comigo lá a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, nos versos 26 a 29. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Verso de 29, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Amém? Amém? Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522. Acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Vida na Palavra IVP.